Bom, como toda aula, a gente faz primeiro dar uma boa noite, né, para cada um aí, né? Então, Fernando, boa noite, Fernando. Pode me Boa noite, responder. professor. Isso. Boa noite, boa noite. Bruno Diego, boa noite. Boa noite, boa noite. Edson, boa noite. Edson. Eduardo Chaves, boa noite, Eduardo. Boa noite, senhor. Eleonora, boa noite. Boa noite. Jéssica Alves, boa noite. Boa noite. Karina, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. Paulo Vitor, boa noite. Paulo Vitor, tá me ouvindo? Tainan, boa noite, Tainan. Boa noite. Tiago, boa noite. Boa noite. Vitor Braga, boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, então começamos aí, né? Mais uma das nossas teleaulas, né? Gostaríamos todos que estivéssemos presenciais, mas neste momento, né, temos que nos cuidar aí para que a gente possa prosseguir aí com a nossa vida e fazendo o que a gente gosta, né? Então, beleza. Hoje a gente está na sessão 4 da unidade 2, correto? Então, a sessão 3 da unidade 2 foi ontem e hoje a gente vai entrar para a sessão 4. Vocês chegaram a ver a pré-aula da sessão 4? Alguém viu aí? Eu ouvi não. Alguém viu, gente? Eu já tinha cheguei. visto, mas tem um tempinho. Também cheguei a passar por elas lá. Tá, beleza. Esses exercícios, né, da unidade 4 aí, dia 9, né, como eu combinei para vocês, combinei com vocês na primeira aula que a gente teve, eu vou baixar o arquivo e vou verificar quem fez todas as atividades até o dia 9, né, até a sessão 4 da unidade 2. Quem tiver vai ganhar os pontos que eu tenho que distribuir dentro de sala de aula. Ok, senhores? Então, beleza. E senhoritas, hoje eu gostaria que vocês interagissem na aula, tá? Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer na aula e a gente vai interagindo mesmo, tá certo? Até para a gente fazer um bate-papo bacana aqui sobre o tema de hoje, tá certo? Então, beleza. Iniciando, então, só colocar aqui o meu ponteiro aqui no laser, tá? Iniciando, então, hoje a unidade 2, sessão 4. O que a gente vai ver? Evolução dos sistemas de informação com a internet. Bem, eu acho que caiu como uma luva no momento que a gente está vivendo, né? Um momento onde tudo que a gente está fazendo pela internet, né? Imagine aí se tivesse tido essa pandemia há uns 15 anos atrás. A gente não teria como fazer nada, né? Era ficar em casa assistindo televisão, porque a internet não era boa, a gente não tinha o tanto de aplicativos que a gente tem, como hoje a gente está usando aqui o Teams, né? Então você tem milhões de aplicativos aí que vocês podem fazer reuniões, que vocês podem compartilhar tela, que vocês podem gravar aulas. Então, assim, se não tivesse esse sistema de informação aí com a internet, como que ficaria, né? A gente estaria enrolado em cima disso aí, tá certo? Então, beleza. Primeira pergunta aí que eu gostaria da opinião de vocês é como que a internet pode influenciar na evolução dos sistemas de informação? O que vocês acham que a internet influenciou? Quais os benefícios que ela trouxe para a gente? Vamos lá, vamos falando. Eu acho que um deles aí é a comunicação, né? Para você usar o sistema, você pode estar em vários locais diferentes, né? Para a gente poder utilizar. Sim, isso aí é importantíssimo, né? Importantíssimo. Hoje, independente do local que você tiver, você tem acesso à mesma informação de várias outras pessoas em vários locais diferentes, né? Em várias situações geográficas diferentes aí, né? Mas aí, gente... Eu acredito que a questão da velocidade também, né? Que antes, para acessar algum tipo de informação, a gente levava um tempo maior e agora basta 2 cliques aí que o Google já te responde. Sim, também. A questão da velocidade também foi assim, né? Foi importantíssimo. Isso é que eu falei há alguns anos atrás, aí vamos pôr uns 3 anos atrás, 4 anos atrás,
a gente tinha mais dificuldade com velocidade de internet, né? Era difícil aí quem tinha uma internet com uma velocidade boa. Hoje, a gente contrata aí fibra num preço bem mais baixo, né? Beleza, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que a facilidade de acesso a tudo, né? Comprar, vender, alugar. Na internet você acha de tudo. Isso aí é importantíssimo, né? Então, assim, acesso a... Vamos pôr o comércio, né? Hoje a gente está em casa, mas se você quiser comprar algo, você entra na internet, compra e, obviamente, chega na sua casa através do transporte, né? Mas você consegue escolher e comprar, pagar tudo pela internet. Você só recebe, né? Então, a gente não precisa de estar saindo aí. Então, olha só como que é importante isso aí para evoluir os sistemas operacionais, os sistemas de informação, desculpa. A gente tem velocidade, a gente tem acesso à informação e a gente tem opção de compras, de escolha. Então, isso aí é importantíssimo e, obviamente, a gente tendo isso tudo, né, forçou com que os sistemas de informação começassem a evoluir, certo? Então, olha só, o que pode ser bom para a sociedade? O que vocês acham que pode ser bom para a gente? Nós já falamos aí algumas coisas, velocidade, né? Nós já falamos aí a disponibilidade da informação rapidamente, né? A questão de efetuar compras. Mais alguma coisa que vocês podem achar aí que pode ser bom para a gente? O que foi interessante? O que hoje a gente faz assim, nossa, sem internet eu não faria isso? Podem falar. A facilidade de você fazer as coisas também, eu acho que é muito bom pra gente. Pessoa sem internet não trabalharia da minha casa. É o que eu ia falar, acho que principalmente aí é a comunicação, né? Você comunica com qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Sim, comunicação, isso pra gente foi ótimo. O que você ia falar aí, Karina, da sua casa? Eu falei que sem a internet não trabalharia da minha casa. A gente não conseguiria trabalhar de casa, né? Então, olha só, olha como conhecimento também, né? Conhecimento também, né? É o que a gente está fazendo aqui, olha para você ver, reuniões. Eu falo isso para todas as turmas, né? Hoje a gente está fazendo aqui uma teleaula. É claro que eu preferia estar dentro de sala, vendo vocês, entendeu? Mas hoje, o que acontece? A gente tem várias reuniões dentro das nossas empresas que a gente faz pela internet, né? Então a gente faz aí por Skype, tá? Eu fazia reuniões aí semanais por Skype. Quando eu estava lá em Divinópolis, a gente reunia todos os coordenadores acadêmicos para poder decidir o que iam fazer na próxima semana, entendeu? Então a gente tinha esse alinhamento semanal aí, tá? Então isso é muito importante, né? Para a nossa profissão fazer isso. Quantos aí que não vão desenvolver? Eu mesmo, há um tempo atrás, estava desenvolvendo algum software aí para o pessoal de Uberlândia, na empresa que eu trabalhava, e a gente validava alguns modelos pelo Skype, né? A gente fazia reuniões, fazia um brainstorm, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, e aí a gente fechava isso aí, batia o martelo, e daí para frente começava a programar, entendeu? Então isso acontece demais na nossa profissão. Isso é uma realidade, tá? É claro que estar presente é muito legal, mas é uma realidade para distâncias longas, tá? A gente está fazendo isso estando na mesma cidade por problemas, né, da pandemia, mas a gente faz isso. Às vezes você reúne com uma pessoa do Rio de Janeiro, com uma pessoa do Espírito Santo, com uma pessoa do Nordeste, do Sul, para poder validar alguma coisa, algum software que às vezes a sua equipe vai ser, ou você é um stakeholder desse software, para que eles possam desenvolver esse software e, obviamente, atender a todo mundo de uma maneira correta. Tá certo, senhores e senhoritas? Uma outra pergunta aí, essa é bacana. O que pode ser negativo para a sociedade? O que vocês acham que pode ser negativo? Eu acho que é alienação, né? Que o povo fica só no celular e esquece de conviver. Sim, alienação, entendeu? Acho que a fragilidade das informações também, né? Sim, também tem uma coisa muito importante, né? Que é a questão até da quantidade de informação que hoje a gente chama de fake, né? Mas a quantidade de informação equivocada, de coisa que
é inútil, né? Vamos falar a verdade, certo? Então, a gente vai até ver alguns sites de colaboração aqui, a gente vai falar um pouco do Wiki, né? Mas o que acontece? Site de colaboração, o cara, hoje qualquer um pode criar um site aí, colocar o que quiser na internet, você vai lá, ó, que legal, isso aqui é verdade. Quem falou que é verdade? Né? Então, isso aí pode ser de negativo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para a gente não ficar aí alienado, para a gente não parar de conviver, para a gente não acreditar em tudo que tem na rede, né? Porque senão você acaba ficando doido, porque a quantidade de informações que a gente já recebeu sobre o coronavírus aí que é falsa, né? Então a gente viu aí até o nosso presidente foi quem postou um negócio que era fake. Quer dizer, olha para você ver o quão é importante a gente ter, né, a certeza de onde vem isso, né? Se isso é mesmo real, tá certo? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de quem que vai postar isso, né, igual o presidente postou, né? Não que eu seja a favor ou contra o Bolsonaro, nada disso. O presidente postou, é uma situação. Todas as pessoas que têm ele como uma pessoa que é um líder do nosso país, acreditou nisso, entendeu? Quando você viu lá um presidente postando aquilo, você foi lá verificar se era verdade ou não? Né? Algumas pessoas falaram assim, será? Alguns que estavam, às vezes, no local podem ter falado assim, não, isso aí não é não. Mas a grande maioria que teve acesso ao vídeo falou assim, pô, verdade, puta merda, errou tudo agora. Entendeu? Concordam comigo, senhores e senhoritas? Sim. Então, Sim. É muito importante, né? Isso aí, nós que somos da TI, eu falo isso, eu briguei com colegas meus de sala, né? Professores aí que postaram algumas coisas nos grupos de professor. Eu cheguei para o cara e falei, amigão, você tem certeza disso? Você sabe se isso é verdade? Então não faz isso não. Não dissemine essa informação que é um fake, que é falsa, que pode, né, atrapalhar o que a gente vai viver daqui para frente. Né? Isso tem muito, né, gente? Tem demais. Tirando as brincadeiras também, que a gente perde um tanto de tempo aí com algumas brincadeiras que o brasileiro tem que ser uma raça a ser estudada, né? A gente viu aí algumas coisas que o pessoal andou fazendo aí sobre notícias dessa pandemia, sobre um tanto de coisa aí que a gente acaba transformando em brincadeira e a gente perde um tanto de tempo com isso também, com essas coisas inúteis. Ok, senhores e senhoritas? Tranquilo? Então, a internet, ela vai influenciar, né, na evolução dos sistemas de informação, mas ela pode trazer muita coisa boa, mas também pode trazer muita coisa ruim, tá? E nós, né, profissionais da área, temos que conseguir disseminar isso aí e, obviamente, né, fazer com que tenham só as coisas boas aí. Ok, gente? Beleza. Então, vamos lá. Muitas empresas aproveitam de um sistema de comunicação internacional de baixo custo para adotar uma estratégia de negócio global. Né? O que acontece? É muito barato hoje você ter acesso à internet. Concordam comigo? Muito fácil. Né? Hoje, com R$100 por mês, você consegue ter um acesso à internet, ou até menos, você consegue ter aí acesso à internet através do seu celular, né? Do seu smartphone. Tá certo? E o que acontece? Obviamente, né? Quando a gente tem uma grande quantidade de acesso, né, e tem uma facilidade, um custo mais baixo, tem-se oportunidade. Não é isso? E aí as empresas, obviamente, têm a oportunidade de fazer negócios pela internet. Nós acabamos de falar que uma das coisas interessantes é a gente poder comprar pela internet. Agora, a compra pela internet nem sempre é feita no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu continente, tá certo? Todos nós já compramos alguma coisa de outra cidade, de outro país, ou até de outro continente, né? Tinha uma época aí que tinha um site aí que acho que era DX, que era uma febre, né? O pessoal comprava uma porrada de coisa da China por $1, não sei o quê. O dólar estava R$3, alguma coisa, você comprava uns trenzinhos lá por R$3. Né? Acho que todo mundo já passou por isso, não já, gente? Já fez essas compras aí, né? Sim ou não? Fala comigo para eu não ficar me sentindo sozinho dentro dessa sala. Né? Então, todo mundo já comprou alguma coisa aí da China, né? Comprou de N lugares aí. Não é isso? Beleza. Então, olha só. Existem 4 maneiras principais de organizar esses negócios globais.
Então, a gente tem uma exportação doméstica, tá? Que é uma maneira. Tem multinacional, tem franqueadores e tem o que a gente chama de transnacional, certo? A gente vai ver o que é cada um agora, tá? Então, essas 4 maneiras, né? Vamos lá, vamos ver uma por uma aqui. Exportação doméstica, certo? O que é uma exportação doméstica? Na exportação doméstica, tem uma forte concentração das atividades no país de origem. Então, toda a concentração é aqui no meu país de origem, ok? Tudo que você faz é de origem. A gente pede alguma coisa, é na origem. Então, por exemplo, esse site aí da China, exportação doméstica. Tudo lá. Você compra de lá e vem para cá, ok? A gente tem a multinacional. O que é a multinacional? É uma concentração da gerência e do controle financeiro fora da matriz, né? Onde operações de produção, vendas e marketing são descentralizadas. E os produtos e serviços são adaptados. Então, na exportação doméstica, eu compro tudo de lá. Já na multinacional, não. A concentração da gerência já é feita fora da matriz, né? Gerência e financeiro, certo? A operação de produção, de vendas e marketing é toda descentralizada. E os produtos e serviços podem ser aí adaptados. Uma outra opção, né, uma outra maneira, franqueador, onde produtos, né, e serviços criados e produzidos inicialmente no país de origem. Então, vou franquear, inicialmente você vai comprar de mim aqui, e logo depois, o que vai acontecer? Confiam futuras produções, marketing e recursos humanos locais a outras empresas. Então, o franqueado, inicialmente, ele começa lá, né, pegando tudo lá da sua matriz, de onde está vindo, e logo depois eles vão começando a fazer o quê? A produção, marketing, o recurso humano em outras empresas ali que sejam locais, que consigam, né, produzir tudo isso aí dentro, né, do padrão de qualidade aí, tá certo? A gente vê muitas franquias aí em lanchonetes, né? Então a gente consegue até o McDonald's, né? Todo o pão do McDonald's não é produzido, né, nos Estados Unidos, não. Né? O pessoal acha, não, o pão vem dos Estados Unidos. Não, não é, tá certo? Então eles têm, né, empresas locais que produzem esse pão com a mesma qualidade da empresa matriz. Ok, senhores e senhoritas? Dúvidas até agora? Não, tranquilo. Agora não. Não, tá Não, tranquilo. Tranquilo, né? Mamão com açúcar. Beleza. Transacional. Transacional, ele não possui uma única matriz. Não possui uma matriz. Lógico, quando você tem uma matriz, você tem única, né? Mas você tem o quê? Matriz regional. Tá? Essas matrizes regionais que são gerenciadas sob uma perspectiva global, né? Uma perspectiva global, um objetivo central, né? É responsável pelas tomadas de decisões. Então, o que acontece? Eu começo a regionalizar as minhas matrizes, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma perspectiva global, que é um objetivo global, mas eu começo a dar matrizes regionais aí para que possam tomar decisão. Ok, senhores e senhoritas? Tranquilo aí? Professor, qual que é um exemplo dessa aí, transnacional? Vamos ver um exemplo da transacional, cara. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo. Alguma empresa onde que ela começa a ter várias matrizes regionais, às vezes distribuidoras, cara. Umas distribuidoras usam muito essa transacional, tá? O transnacional. Por quê? Porque elas começam a ter matrizes regionais que determinam como que vai ser feita a logística de distribuição dentro da região. Entendeu? Entendi. A gente pode colocar isso aí, não sei se encaixa, mas, por exemplo, o correio, no caso? Sim, o correio, pode ser. Né? Onde eu tenho uma regional nordeste, uma regional sul, entendeu? Então, ele é uma transnacional, por quê? Porque vai chegar, tudo bem, você manda para o correio, você vai mandar lá para o sul, você vai mandar para uma regional, a regional daqui manda para a regional de lá, e a regional de lá é que vai ter o quê? Que vai gerenciar toda essa, né, essa distribuição. Eu acho que o correio é bacana nisso aí. Não, certo? Beleza, tranquilo. Beleza, senhores? Bom, Ok. vamos para frente, então. Agora a gente já vai começar a entrar uma coisa bacana, né? Uma coisa que a gente, né, usa aí direto, né? O que a gente chama de computação em nuvem. Então, a primeira coisa, o que a gente entende por computação em nuvem? Quando eu falo com vocês assim, computação em nuvem, e aí? O que vocês acham que é? Vamos fazer um brainstorm aqui.
Então fala alguma coisa aí. O que vocês acham? Todo mundo junto não, um de cada vez, entendeu? Estou percebendo que todo mundo quer falar demais. Vamos lá, senhores e senhoritas, vamos lá, vamos falar. É aquele negócio do Google Drive, essas coisas? Do quê? Google Drive, tem também do Hotmail. Sim, Google Drive sim, pode ser, né? Acho que até um sistema de celular, né, que a gente salva as coisas pelo e-mail, quando você loga em outro celular, essas coisas vão automaticamente já baixando lá. Sim, assim? Também é um tipo de computação em nuvem, tá? Beleza, Karina. Mais alguém aí quer chutar o que é aí, senhores e senhoritas? Pode falar, gente. Seria quando você aluga um servidor em nuvem para rodar algum tipo, vamos supor, um e-mail, um servidor de e-mail. Sim, mas aí o que acontece? Quando a gente fala de alugar um servidor, a gente vai utilizar um serviço, né, virtualizado. Tranquilo? Então, olha para você ver, um exemplo. Quando eu vou virtualizar um serviço e eu vou alugar a utilização dele. Tranquilo, beleza. Mais alguém aí? Senhores, vamos lá, vamos falar. Senhoritas também. Quem mais aí quer falar? Pode falar, gente. Só o Paulo e a Karina que falaram, vamos lá. Mais ninguém não? Ninguém sabe o que é computação em nuvem, não? A gente usa todo dia computação em nuvem, gente. Todo dia. Tá? Seria, então, olha tipo, só. atividade remota, que estaria hospedado, tipo, Aí aqui, dá uma pesquisada no Google. Netflix, falando, né? Netflix todo dia. Netflix, sim, é um streaming, né? O streaming é uma computação em nuvem, tá certo? O streaming, ele também é visto como computação em nuvem, ok? Então, a gente tem aí, quando a gente pega lá um arquivo no Google Docs, por exemplo, e edita esse arquivo através do Google, computação em nuvem. Então, eu estou utilizando um serviço de armazenagem de arquivos e também estou usando software em nuvem. Eu não necessariamente preciso ter instalado aqui o meu Excel para poder editar um arquivo do Excel no Google Drive. Né? Eu edito pelo Excel do Google Drive. Tá certo? Então, isso também é computação em nuvem. Então, vamos lá. Olha só. Computação em nuvem é um modelo computacional no qual a capacidade de processamento, armazenamento, software e outros serviços são obtidos de um agrupamento de recursos virtualizados por meio de uma rede. Então, eu tenho o quê? Eu tenho serviços virtuais. Quando a gente fala de virtual, a gente fala de vários computadores que estão em outro local, né, que juntos vão dispor desse serviço para a gente, disponibilizar esse serviço para a gente. E a gente, daqui, através de uma rede, normalmente a internet, a gente vai utilizar esses serviços. Esse serviço pode ser processamento, né? Igual o nosso amigo falou, que a gente coloca lá, a gente aluga um servidor de e-mail. Pode ser armazenamento, né? Eu posso fazer um backup no meu Google Drive, né? Posso ser software ou posso ser outros serviços, né? Pode ser vários tipos de serviço. O próprio Skype que a gente está fazendo aqui, tá? Tem gente que está acessando o Skype pela web, correto? Eu estou com ele instalado na minha máquina. Né? O Teams, por exemplo, desculpa, o Teams, mas tem gente que está usando pela web. Então, o que acontece? Ele é um outro serviço que ele é obtido através de agrupamento de recursos virtualizados por meio da internet. Ok, senhores e senhoritas? Alguma dúvida aí? Ok. Ficou bem claro? Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a ver as características, né, da minha computação em nuvem. Né? Algumas características. Eu tenho autosserviço sob demanda. O que seria isso? Os usuários podem obter um recurso computacional com o tempo de uso de servidor ou armazenamento de rede, conforme a necessidade, de forma automática. Então, quando eu falo autosserviço por demanda, eu falo a questão da gente alugar um servidor para fazer um processamento, né, para utilizar esse servidor durante um tempo,
e eu vou pagar dependendo da quantidade de utilização que eu vou ter, entendeu? A Amazon faz bastante isso, né? Ela aluga servidores aí para a gente poder, servidor de e-mail, servidor de Firewall, ela aluga vários servidores aí para a gente poder utilizar desses servidores, e aí você tem, né, esse autosserviço aí por demanda. Você vai precisando, você vai utilizando. Você não vai precisando, você não vai utilizando, ok? Acesso ubigo à rede. O que seria esse acesso ubigo à rede? Os recursos da nuvem, eles podem ser acessados por qualquer dispositivo de rede. Então, qualquer plataforma que você tiver na rede, você vai conseguir acessar. Notebook, tablet, celular. Então, ele vai acessar através de qualquer equipamento. Ok, senhores? Dúvidas aí até agora? Hein? Professor, não relacionado ao tema, mas referente às provas, como é que fica? Referente ao quê? As avaliações. Vamos falar isso no final da aula, pode ser? Pode sim. Beleza? Vamos terminar aqui, porque senão eu vou quebrar aqui o assunto para a gente poder, né, falar disso aí. No final da aula a gente dá uma conversada sobre isso aí, tá bom? Tranquilo. Beleza, então vamos lá, só para a gente não perder aqui o pensamento aqui. Outro, agrupamento de recursos independente da localização, né? Própria característica já fala. Eu estou agrupando recursos dependendo de onde eu estou, cara. Não me interessa aonde eu estou, entendeu? Que eu estou o quê? Eu posso utilizar aquele recurso, né? Eu utilizo pela rede, certo? Outro aqui, rápida elasticidade. O que seria isso? Os recursos computacionais podem ser rapidamente aumentados ou reduzidos dependendo do quê? Dependendo da demanda. Então, o que acontece isso? Né? Eu tenho lá os computadores que vão prestar o serviço para a gente. Se eu ver que a demanda está aumentando, eu consigo rapidamente aumentar esse processamento, né? Dispor de mais processamento, porque lá eu tenho todos os computadores juntos ali, né? Tem uma grande quantidade, a não ser, obviamente, que eu vou estourar minha capacidade, mas até você estourar a sua capacidade, né? Não estou falando nós, eu não estou falando nós normais, eu estou falando do Amazon, né? Que está lá com não sei quantos mil servidores que a gente vai utilizar. Assim que a gente vai precisar utilizar mais, é muito fácil da gente poder aumentar ou diminuir isso aí. Tá certo, senhores? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Estrutura em nuvem como serviço, tá? Então, o que acontece? Eu posso utilizar processamento, armazenamento, rede e qualquer outro recurso computacional fornecido o quê? Pelo meu provedor de serviço. Então, toda a minha infra, né, toda a minha infra de servidores, né, de rede, de tudo, pode estar em nuvem. E eu utilizo ela como serviço. Tá? Eu alugo um servidor lá e faço aquele servidor trabalhar para mim como se ele estivesse dentro da minha empresa. Ok? Plataforma em nuvem como serviço. Então, o que acontece? Eu posso utilizar ferramentas como serviço. Então, quando a gente fala de plataforma, a gente fala ferramentas de programação, ferramentas para desenvolver aplicações, ferramentas de aplicativos mesmo, tudo como serviço. Ok? O negócio do Google Drive que a gente tem lá. Beleza. Serviço medido. Né? Então, o que acontece? As tarifas são medidas através do quê? Da demanda que você vai utilizar. Tá certo? Pode ter o quê? Software em nuvem como serviço. Então, o que acontece? Eu posso utilizar um software que está hospedado lá, né, na minha infraestrutura, em nuvem, no meu provedor, para poder utilizar isso aí. Então, algumas empresas utilizam isso, deixa o software lá, você roda o software para lá como um cliente. Tá certo? Isso aí ajuda muito, até por questão de licença, né? Porque às vezes a licença para você utilizar esse software local, ela tem um preço. Já a licença para você utilizar como um cliente no servidor, ela pode ter outro preço, entendeu? Até porque vamos supor que a empresa que está provendo esse serviço, ela tem lá 200 licenças desse software. Ela pode dar 100 licenças para você durante a manhã, se você não estiver usando, ela pode alugar isso para outra empresa utilizar essa licença. Então fica um pouco mais barato aí, né? Você consegue dissolver esse custo entre várias utilizações, entre várias empresas que vão utilizar aí. Tranquilo, senhores? Em relação a isso aí? Alguma dúvida?
Bem simples, né? Essas características aí, tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Os serviços de computação em nuvem, eles podem ser de duas maneiras. Eles podem ser público, né? Quando ele é público, ele é mantido por um provedor, obviamente. Ou ele pode ser privado. Se ele é privado, ele é mantido exclusivamente por uma organização. Então, se ele é mantido por um provedor, ele é público. Se ele é mantido pela própria organização, ele vai ser privado, tá? Não quer dizer que o público, todo mundo tem acesso a ele, tá certo? Ele pode ser público, porém, ele tem restrições de acesso para diferentes tipos de público aí. Tranquilo, senhores e senhoritas? Forças... Oi, Tranquilo. pode falar. Ah, que bom que tá tranquilo. Vocês falem comigo, senão eu penso que vocês estão dormindo, tá? Por favor, não me deixem sozinho aqui nessa sala, tá? Então, vamos lá. Forças atuantes nos ambientes de computação em nuvem. Os ambientes de computação em nuvem estão sujeitos a três importantes forças, que ao mesmo tempo vão impulsionar e impedir os usuários a aderir a tal modalidade, né? Todos nós já tivemos aí alguns medos, né? Mas tem algumas vantagens. Então, ao mesmo tempo que você tem vontade de utilizar por você ter algumas vantagens, você tem alguns medos, né? Porque tem alguns riscos aí. Então, a gente tem as três forças atuantes aí. Barreiras potenciais, benefícios potenciais e riscos inerentes. Então, fica desse jeito aqui, ó. A nuvem está aqui. Eu tenho N benefícios, mas na hora que eu tenho benefício, eu tenho algumas barreiras que atrapalham e tenho o quê? Alguns riscos. Então, acaba que fica, né, cada um puxando para o seu lado aí e evitando com que todo mundo migre para a nuvem, né? Então, eu mesmo tenho medo de colocar alguns arquivos meus em alguns servidores aí de nuvem. Sei lá, cara. Eu não sei como é que é a privacidade disso aí, né? Será que essa privacidade aí é bacana? Será que a segurança é bacana? Será que outras pessoas vão ter acesso a isso aí? Então, vale a pena a gente pesquisar mesmo, né? Tem alguns servidores aí, né, de nuvem aí que simplesmente o cara abre lá e fala, põe aí. Ah, mas todo mundo vê, não preocupa não, mas eu estou utilizando o serviço para você, ó, e é de graça. E aí, vale a pena colocar? Não vale a pena colocar? Né? Então, tudo isso tem que ser levado aí, né? Tem que fazer aí, colocar na balança. Será que esse benefício é maior do que uma barreira que eu possa ter de, às vezes, ter que instalar alguma coisa, ter que uma rede mais veloz? Será que esse risco vale a pena por esse benefício? Né? Então, a gente tem que ver isso aí. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas barreiras. Então, algumas barreiras. Primeiro, dúvida quanto à viabilidade de terceirização em determinados serviços, em função da criticidade dos negócios e da necessidade de controle. Então, porra, isso é crítico, cara. Será que vale a pena? Então, é uma barreira. Outra barreira. Problemas inerentes ao modelo de serviços, muitos ainda desconhecidos e que podem não ser esclarecidos de forma adequada pelo fornecedor. Você não sabe ali qual que é o modelo de serviço do cara, você fica assim, não, e aí, qual que é a segurança que ele tem? Né? Uma outra, maturidade ainda não comprovada do modelo de serviço e governança. Pode ser muito novo nesse tipo de serviço ainda. Então, o que acontece? Como que vai ser esse modelo? Como que é esse modelo de serviço? O que vai me cobrar? O que não vai me cobrar? Quem vai ter acesso? Quem não vai ter acesso? Como vai ser backup? Como não vai ser backup? Né? Então, isso aí ainda é uma barreira que o pessoal fala assim, opa, e aí? A gente tem que levar tudo isso, né, em consideração para poder optar por fazer ou não, né, o meu serviço aí de computação na nuvem. Dúvidas quanto à capacidade do fornecedor em negociar de maneira satisfatória e atender às SLAs. Né? O que realmente eu preciso? Tá? Qual que vai ser? Eu preciso que seja disponível 24 horas, 12 horas, 8 horas. Eu tenho rede para isso? Será que o meu provedor tem rede isso? Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Capacidade do fornecedor de negociar, né? Essa maneira aí. Dúvidas quanto à segurança que possa vir a ser oferecida pelo fornecedor. Né? Qual que vai ser a segurança? Será que ninguém mesmo vai ter acesso a esses dados? É isso? Eu posso ter algumas pessoas tendo acesso a isso? Ou será que ninguém mesmo pode ter? Tá certo, senhores?
Dúvidas até agora, senhores e senhoritas? Não, tranquilo. Não. Beleza. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Ainda sobre as barreiras, né? Dúvida quanto à capacidade do fornecedor atender urgência. Né? O que acontece? Eu tenho lá uma urgência, não, eu preciso, todo mundo, agora eu comprei 100 licenças, mas, pô, agora ferrou, cara, urgente, eu preciso de mais 100 acessando aqui, porque eu preciso entregar um serviço amanhã. Será que o fornecedor tem capacidade para isso? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando você está lá na sua empresa, deixa o pau quebrar, né? Você precisa de 200 pessoas, você põe um em cima do outro ali, fala com o cara do servidor lá, ó, taca minha memória aí, vambora, e deixa o pau quebrar. Né? Dúvidas quanto à capacidade e agilidade do fornecedor em prover suporte, né? Qual que vai ser o suporte desse provedor? Se cair, o cara vai ter um suporte lá que vai me ajudar? Não vai? Né? Dúvidas quanto à capacidade do fornecedor em garantir disponibilidade e em dispor de recursos para atender as contingências, né? Qual vai ser a contingência? Teve uma contingência aí que eu preciso aí de salvar tudo isso aí urgente, né? Fazer um backup e tal, o cara vai ter como fazer isso? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Oferta de serviços ainda limitado, né? Qual vai ser o serviço que ele vai ofertar? Isso vai me atender? Eu vou precisar de alguma coisa a mais, por exemplo? Né? Então, isso é uma barreira também. Outra, investimento recente realizados em infraestrutura própria. Né? O que acontece? Muitas das vezes as empresas acabaram de comprar vários servidores. Aí chega lá e fala, ó, velho, pô, aqui, ó, tem um servidor para alugar. Você, puta merda, acabei de comprar, cara. Né? Eu vou fazer o que com essa máquina, baita de uma máquina aqui que eu comprei? Vou jogar fora? Né? Então, vou acabar utilizando isso aí. Ok? Agora, para quem vai investir, é interessantíssimo. Né? Por quê? Porque você deixa de investir um tanto e vai investir aí, né, picado, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado, lógico, com as outras barreiras aí também. Ok, senhores e senhoritas? Como estamos aí? Por enquanto, tranquilo aqui. De boa, de boa. Tranquilo? Beleza. Benefícios agora, né? Porque eu tenho as três lá são as três forças. Eu tenho benefícios, eu tenho barreiras e tenho riscos. Então, eu já falei das barreiras. Agora eu vou falar dos benefícios, né? Benefícios em relação ao negócio. Permite concentrar o foco de TI nos negócios e nos processos principais que dão sustentação aos meus negócios. Né? Então, eu consigo focar. Qual que é meu negócio principal? Meu negócio principal, vamos supor que seja desenvolvimento. Então, eu não vou precisar focar o quê? Na infraestrutura. Eu alugo, né? Então, é importante. Gera oportunidades para aprimoramento tecnológico e absorção de novos conhecimentos. Né? Por quê? Porque eu deixo de gastar energia com outras coisas. Eu facilito o acesso a inovações, tornando possível o uso de novos tipos de aplicativos e serviços cuja utilização talvez não fosse possível se dependesse apenas de investimentos e recursos próprios. Né? Claro, normalmente a gente faz esses contratos é no que o provedor está tendo. Então, o provedor, às vezes, atualiza um software, que para ele vai ser interessante, e o software é automaticamente atualizado para você. Entendeu? Às vezes, sem custo. Por quê? Porque você já está alugando dele, tá, esse serviço. Se você tivesse comprado esse software e colocado na sua empresa, às vezes, o que você vai ter que fazer? Você ia ter que comprar uma versão superior. Será que vale a pena, né? O dinheiro que você vai investir? Você não ia investir. Então, isso aí é muito interessante também. Outro benefício aí em relação ao financeiro, né? Vai possibilitar uma redução global de investimentos de gasto com custeio de TI, tá? Então, com custeio de infra, tá certo? De questão de comprar software, comprar licença, comprar máquina, né? Então, isso aí eu não vou ter. Eu não preciso ter lá um puta de um servidor. Eu alugo. A demanda de investimentos iniciais menores para se dispor do mesmo nível de recurso e tecnologia. Né? Foi aquilo que eu falei. Para quem está começando, né, para a empresa que está começando, é interessante que ela não vai precisar de dispor de uma grande quantidade de dinheiro, valores, para poder fazer o quê? Para poder chegar lá e comprar. Ela simplesmente aluga e se amanhã eu falar assim, agora eu quero crescer, aluga mais e mais e mais, ok? Aí tem que ver lá, né, nas minhas barreiras lá, se a empresa que eu estou contratando vai ter como fazer isso. Também permite substituir investimentos em ativos próprios por despesas, gerando benefícios fiscais. Né? Então, o que acontece? Em vez de eu ter que investir lá no meu ativo, o que eu posso fazer?
eu posso comprar um produto, pagar uma outra despesa e, obviamente, eu gero um benefício fiscal em cima disso aí. Propicia menor mobilização de recursos de pessoal e infraestrutura de TI. Né? Obviamente, porque se eu não tiver um servidor e tal, eu vou precisar de menos gente e também eu vou ter pessoas mais qualificadas, porque, obviamente, com a empresa que vai prover esse serviço, vai ter um cara lá que vai ser um cara mais qualificado. Às vezes é muito melhor do que eu ter que contratar um cara meia boca e o cara vai ter que fazer mais ou menos ali para ver se o negócio vai funcionar. Tranquilo aí, senhores, até agora, esses benefícios? Aqui tranquilo. Beleza. Show de bola. Não, aqui também tá tranquilo. Beleza. Outros benefícios aí, benefícios técnicos, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou oferecer escalabilidade, proporcionando flexibilidade para crescer e lidar com situações de pico e sazonalidade. Então, o que acontece? Essa escalabilidade é eu poder crescer, aumentar, diminuir, né? Então, eu tenho aí uma demanda maior, eu posso chegar e falar assim, ó, estou precisando de mais serviço aí, de mais processamento. Eu posso conseguir, obviamente, é um benefício, mas tem que tomar cuidado com a barreira, se a minha empresa vai conseguir prover para mim. Mas é um benefício de eu ter uma escalabilidade maior, é uma facilidade maior do que se fosse na minha empresa mesmo. Viabiliza a implantação mais rápida de novos serviços e aplicativos, né? Com certeza, porque o serviço está todo lá na nuvem. Então, instalou lá, ele já tem aqui para a gente. Muito melhor do que eu ter que ficar pegando técnico e tendo que fazer tudo aqui na máquina local. Confere maior grau de disponibilidade aos serviços, né? Então, obviamente que lá vai ter mais disponibilidade do que no local aqui também. Propicia portabilidade aos serviços, viabilizando troca de fornecedor. Né? Então, eu posso trocar aí de algum fornecedor, né? Tendo essa portabilidade no meu serviço. Por quê? Porque esse serviço ele vai ser ofertado por vários fornecedores aí. Propicia maior simplicidade e menor esforço para gerir os ativos alocados à TI. Né? Eu evito servidores, vários servidores, então eu tenho, né, uma simplicidade maior aí, menos esforço aí. Reduz ou elimina a necessidade de lidar com planejamento de capacidade e outros processos associados a ativos próprios. Né? O que acontece? Quando eu vou crescendo, daqui a pouco você tem que fazer o seguinte, diretor, eu tenho que comprar mais um servidor aqui, que nosso servidor não está aguentando não, entendeu? Então eu tenho que ter esse planejamento de capacidade, né? Porque senão, daqui a um ano, eu vou ter que comprar, então você já vai guardando dinheiro aí, entendeu? Nesse jeito aí, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e alugo mais um pouquinho, eu tenho. E eu tenho que fazer esse planejamento, porque nem sempre você trocar um servidor, ou você adicionar um servidor, é uma coisa de 2 dias, né? Pode ser aí uma semana, pode ser um mês, até toda a configuração, até você preparar toda essa troca de servidores. Não é uma coisa que você faz assim, vai lá na loja, compra, vem cá, coloca e pronto, funcionou. Né? Já se você fizer na nuvem, sim, é muito mais fácil. Não é isso? Aumenta o nível global de segurança de TI, desde que cumpridos os SLAs pelos fornecedores. Né? Se todos os contratos aí forem cumpridos, obviamente, né, a minha segurança da TI fica muito maior aí do que eu ter ela local. Ok, senhores, de benefícios? Agora a gente vai passar para os riscos. Né? Então, nos riscos, eu tenho aí alguns tipos de risco. E os riscos inerentes em relação ao meu negócio, eu tenho não continuidade. Né? Então, o que acontece? Imagina que o cara chega lá e fala assim, foi mal, mas a gente vai parar de prestar o serviço. Nossa, ferrou, cara. Então, é a não continuidade, é um dos riscos. Né? Não sei, é empresa terceirizada, então por isso que tem que ter até esse contrato aí que que a empresa não pode parar, né? Porque pode acontecer. Indisponibilidade, né? Interrupção temporária dos serviços em decorrência de problemas técnicos ou de ordem diversa por parte do provedor. Né? Então, eu tiro, né? Eu tenho um benefício ali que eu não tenho algum problema local com isso, mas eu tenho um risco que é ter esse problema geral lá no meu provedor. Né? Aí ferrou. Governança inadequada. O modelo de governança adotado pelo provedor possui lacunas ou pontos falhos e não atende às necessidades impostas pelos contratos acordados com seu cliente. Né? Então, o que acontece? Às vezes, quando eu vou acordar um contrato com o meu cliente, eu tenho ali um nível de segurança, tenho um nível de governança, de acesso, né? E será que esse nível
desse provedor que eu estou contratando é o mesmo que eu vou passar para o meu usuário? Então, se não for o mesmo, dá o quê? É um risco, porque aí não vai dar certo, ok? Você não vai conseguir, conseguir atender ao seu cliente, né? Cumprir o seu contrato por causa de terceiro que você contratou. Imaturidade no modelo. Uma baixa maturidade do modelo de prestação de serviços em nuvem pode ser muito recente, podendo gerar a exposição indevida para os gestores de TIs dos meus clientes. Então, o que acontece? Às vezes, quando eu chego e falo, não, nós vamos trabalhar tudo em nuvem. Às vezes, o cara lá de gestor de TI fala, esse trem é muito recente, cara. Será que esse trem está maduro mesmo? Será que eles têm mesmo uma coisa sólida? Então, isso aí pode ser um grande risco aí também. Ok, senhores, em relação a riscos inerentes ao negócio? Ok. Tranquilo, pessoal. Riscos inerentes agora, riscos operacionais, tá? Então, o risco operacional é um baixo grau de confidencialidade e deficiências de isolamento do ambiente de nuvem, possibilitando o quê? Acessos indevidos e ou adulteração de dados ou aplicativos de consumidores. Né? Isso é um risco. É um risco que vai acontecer aonde? Sempre lá no provedor. Falhas de integridade que permitem a introdução fraudulenta de agentes de software com funções destinadas a provocar mau funcionamento de serviços operados na nuvem. Né? Algum vírus, alguma coisa que tem acesso lá, que conseguiu pegar lá, que vai, né, fazer o quê? Fazer alguma introdução fraudulenta, né, de dados aí. Outro risco também, operacional, seria falhas que implicam a necessidade de reprocessamento de rotinas ou recuperação de dados. Né? Teve uma falha lá e fala assim, precisamos voltar ao backup. E aí? Esse backup dele lá é voltado mensalmente para poder ver se vai funcionar? Né? Não sabemos. Outro risco também, que é o rendimento insatisfatório dos serviços contratados, decorrente de picos de demanda, balanceamento inadequado ou subdimensionamento dos recursos. Então, o que acontece? Se você contrata, às vezes, um terceiro lá que vai prover o serviço de computação em nuvem para você, e ele não tem um balanceamento muito bacana em cima disso, se alguma outra empresa que também contratou começa a usar demais, será que o seu serviço não vai cair aqui? Entendeu? Não vai ficar mais lento? Então, isso aí, ele tem que ter esse balanceamento bacana. Né? Isso é um risco, né, gente? Quando a gente fala de risco, é o que pode acontecer lá do outro lado, né? Que a gente está contratando um servidor. Ok, senhores e senhoritas, até agora, riscos operacionais, ok? Todo mundo dormiu? Ninguém está aí, não? Tranquilo. Não, Aqui, tranquilo, tá bom. Opa, não dorme não, gente. Ok, professor. Eu prometo que eu estou acabando, tá bom? Não vou dar muita informação, mas não. São o quê? São 22 slides, nós estamos no 19, tá? Então, prometo, certo? Tudo isso aí é o que está lá na nossa seção 4, lá da unidade 2 também, tá? Então, ainda sobre os riscos operacionais, uma demora excessiva ou dificuldade para provisionar ou liberar recursos da nuvem. Né? Então, deu um gargalo lá. O cara começa a demorar para poder provisionar, né? Para poder liberar esse serviço para você utilizar. Então, isso pode ser um risco. Dificuldade ou impossibilidade de integração de diferentes aplicativos. Né? Também é um risco aí operacional lá. Dificuldade ou impossibilidade de intercambiar dados e ou aplicativos entre provedores distintos. Né? Tráfego de dados aí, né? Importação, exportação de dados. Então, isso pode ser, às vezes, você precisa exportar um dado para um outro provedor. Então, isso aí pode ser, né, um risco aí dessa dificuldade. Não detecção em tempo hábil de ataques que geram sobrecargas dos serviços ao tentar interpretar solicitações sem sentido, que culminem na desestabilização do sistema. Né? Ataque na empresa lá, né? Tem um ataque, a empresa não conseguiu ver que tinha esse ataque aí, começa a dar o quê? Serviço inoperante. Então, isso é um risco também, né? Falhas no serviço de suporte, né? Se a empresa tem aí profissionais mal preparados, gargalos, indisponibilidade do serviço. Então, tudo aí é risco operacional, né? De mandar isso aí para essa empresa. Beleza. Terminando aí nos riscos inerentes estrutural,
né? Riscos de estrutura, incapacidade ou inexperiência do provedor para prestar serviços relacionados ao ambiente de computação em nuvem, né? Então, você não tem experiência aí, pode ser que a internet dele caia lá e aí, ferrou, né? Não atendimento a aspectos relacionados à legislação ou disciplinados por padrões utilizados como referência, né? Então, tem que ter toda essa legislação de acesso, de tudo, né? Então, tem que tomar cuidado nisso aí, isso é um risco estrutural. Dificuldade ou impossibilidade de troca de provedor devido a particularidades do sistema, né? Tem alguns provedores aí que têm várias particularidades. Tendo essas particularidades, obviamente, né, fica difícil, às vezes, você fazer essa troca. Falta de visibilidade com ativos e recursos disponibilizados pelo provedor, né? Então, você não tem essa visibilidade de ficar trocando, de aumentar, porque vai precisar de uma demanda maior, pode ter problema aí. Limitações impostas pelo provedor por contratos de licenciamento de software realizados de forma inadequada com seus fornecedores, né? Se o cara não pagou as licenças direito, né? Aí a gente pode ter problema também. Então, isso aí são tudo risco que pode acontecer lá, viu, gente? Dificuldade do provedor em adotar uma postura distinta diante das necessidades e demandas por serviços de diferente grau de relevância para os usuários, né? Escalonabilidade do serviço, né? Então, qual que vai ser mais importante, qual que não é? Então, às vezes, o provedor tem uma dificuldade disso aí, é um risco, porque você pode ficar sem o serviço, sendo que o seu serviço é prioritário, por exemplo, né? E má reputação gerada por aspectos negativos de prestação de serviço a um determinado usuário ou grupo de usuário, né? Então, tem que tomar cuidado aí qual que é a reputação desse provedor aí também, que a gente vê muito hoje ainda, principalmente na internet, aí, a gente consegue baixar todas essas informações para poder verificar se tal ou não está legal, né, o que a gente está contratando aí. Certo? Beleza, senhores. Terminando, tá? Nosso último slide aí. Algumas ferramentas, né, e tecnologias para colaboração e social business, tá? Então, e-mail, né? Pelo amor de Deus, né? E-mail, computação em nuvem, aí, onde que eu vou trocar essas informações, ok? Mensagens instantâneas, né? A gente está usando o Teams, usa o WhatsApp, né? Usa o Skype, vários aí, né? Ferramentas de colaboração aí, né? De social business aí que usam computação em nuvem. Usa o Wix, né? O que é o Wix? Wikipédia, onde todo mundo consegue colocar qualquer coisa que quiser lá e um administrador pode autorizar ou não, ou pode ser totalmente livre, onde que tudo que você colocar vai ser postado também, né? Então tem uns sitezinhos desses de Wix aí, que é interessante, né? Praticamente você vai compartilhar, né, um documento onde todo mundo pode colocar um pouco de coisa lá para você chegar no documento final, né? Plataforma para colaboração, né, e social business, né? Então, uma das plataformas aí, o Teams, né, que a gente vai fazer colaboração do Google Docs, onde que você põe o Word, ou você põe um documento lá, a pessoa vai lá, coloca uma parte, a outra coloca outra parte, né, no documento, ok? E ferramentas de busca e pesquisa, né, que também é computação em nuvem. Por quê? Porque eles guardam informações de todos os sites lá, eles fazem essas ferramentas, né, fazem essas pesquisas e mapeiam, né, vários dados lá que quando você entra e faz essa pesquisa, obviamente ele pega um dos dados dele, né? Quando a gente faz uma pesquisa lá, ele não sai, né, distribuindo por DNS, não sai distribuindo por servidor, onde que está tal coisa, não. Eles fazem o quê? Eles já fazem uma pré-busca e guardam essas informações para depois disponibilizarem para a gente. Tranquilo, senhores e senhoritas? Alguma dúvida? Não, por enquanto aqui tá tranquilo, pessoal. Tá tranquilo aí? Não, Tá de boa. Tranquilo aqui também. Terminamos, Tranquilo. né? Foi muita informação, mas, né, tudo que está passando lá no AVA, a gente deu aí, a gente falou um pouquinho sobre, a gente conversou, né? A gente explicou, a gente fez um brainstorm sobre alguns pontos que eu acho que é interessante a gente pensar, principalmente nessa nossa disciplina. Tá certo, senhores? Tá certo. Solicito que vocês vejam lá no AVA, né? Hoje, né, pode ser agora, depois desse resto de aula aí que a gente tem ainda, entrem lá no AVA, né, logo agora que eu acabei de dar aula, vai estar tudo fresco na cabeça de vocês, vejam os vídeos, façam os exercícios, que fica muito mais fácil, né, porque aqui eu falei de todos os pontos que estão lá no nosso livro texto.
Ok, senhores, senhoritas, alguma dúvida inicialmente sobre a matéria? Daqui a pouco a gente fala da prova. Sobre a matéria, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Não? Tranquilo? Então, beleza. Beleza, deixa eu só abrir aqui todos que estão aqui na reunião. Então, temos 15 pessoas na reunião, beleza. Então, senhores, matéria de hoje é essa, tá? A informação que a gente tem sobre as provas foram adiadas, não tem ainda um período, né? A gente ainda não sabe como que vai ser feito essa questão de provas. Mas, assim, eu, Ivan, nesse momento, vou até ser super sincero com vocês. Eu não estou preocupado em prova, eu estou preocupado em passar essas informações para vocês, certo? Porque, assim, é uma quebra de paradigma, tanto para mim quanto para vocês. Tá uma coisa que eu nunca usei, né? Na verdade, não vou mentir para vocês, não. Já dei aula online, já dei aula EAD, onde eu gravava a aula e o cara assistia a aula lá, entendeu? Mas essa aula que a gente está chamando de teleaula, onde a gente tem o público, né, que são vocês, tem os alunos, a gente tem que tentar fazer com que vocês participem, ao mesmo tempo que a gente não pode fazer uma aula que fique muito extensa, muito chata, a gente não pode fazer uma aula que fique muito pequena, muito rápida, né? Então a gente tem que tentar achar aí o meio termo para que tanto nós, professores, né, fiquemos satisfeitos por passar a informação, tanto vocês, alunos, fiquem satisfeitos por ter essa informação passada por nós, professores. Certo? Então, prova ainda não está definido. Assim que definir, eu aviso para vocês no grupo, assim que eu tiver, primeira informação que eu tiver, né, eu estou doido para o nosso coordenador falar assim, Ivan, nós vamos dar aula amanhã, né, essa é a minha vontade. Eu sei que não pode, mas a minha vontade é essa. Ou amanhã nós vamos estar dentro de sala de novo. Eu falo, nossa, que beleza, que felicidade. Né? Mas, nesse momento, a gente não pode. Tá certo, senhores e senhoritas? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Professor, só uma curiosidade aqui, já, só para finalizar aí. Pelo que eu estava vendo aqui hoje nos noticiários, né, o governador falou aí que provavelmente os locais que tem muita aglomeração, como escola, essas coisas, só vão voltar em junho. Você acha que a gente tem probabilidade de voltar antes? Cara, eu rezo para voltar, cara. Eu tô doido para voltar em maio, tá? Eu tô focando em voltar no início de maio, tá certo? Mas se a gente não puder, porque a gente não sabe, até agora a gente ainda não viu, né, as coisas acontecerem mesmo em relação a essa pandemia. Né? A gente está torcendo para que a gente já tenha passado aí por isso, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que esperar pessoas que têm capacidade para isso, né, que são as pessoas da saúde, que são os estudiosos aí da área de saúde, né, para poder falar para a gente o que a gente vai ainda, né, vai passar ainda. Então, a minha vontade é 1º de maio. Mas se ele falar em junho, o que eu posso fazer? Ficar mais um mês em casa e a gente ter esses encontros aqui e tentar fazer cada vez ser mais interessante. Tá certo? Não, beleza, tranquilo. Mais alguma pergunta, senhores? Não, nenhuma. Tranquilo, então? Tranquilo. Então, senhores e senhoritas, uma feliz Páscoa, tá? Cuidem-se, cuidem das suas famílias e vamos passar por esse momento, porque estou doido para voltar para a sala de aula com todos vocês, ok? Beleza, valeu, obrigado. Bom final de semana. Amanhã a gente vai estar disponibilizando essa aula já, tá bom? Fechou. Obrigada. Tchau. Falou, obrigado. Valeu, professor.